Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Barcelos, do Desaniversários, e hoje eu trouxe mais uma resenha aqui pra vocês, mas dessa vez não é de um romance fofinho, como a gente está acostumado a ver aqui no canal, né? Dessa vez eu trouxe uma resenha de romance mais dramático, mais emocionante, e eu estou falando de As Mentiras que Nos Unem, da Emily Giffin, que é uma das minhas autoras favoritas. Então vem comigo que depois da vinheta a gente vai ter muito assunto para conversar. Esse foi o livro de abril do Clube de Leitura da Ju e confesso para vocês que eu amei, já começo aí dizendo que foi 5 estrelinhas, favoritatíssimo. Não é um livro que tem cenas de sapequice, apesar de ser um livro adulto. E, bom, foi um livro que gerou, assim, muito bate-papo, foi uma ótima leitura coletiva, então se você aí curte leitura coletiva, já fica a minha sugestão, se você quer ler com uma amiga, com a mãe, com a irmã, sei lá, quer ler com alguém, é um ótimo tipo de livro para você ler, porque você vai criar teorias mirabolantes, talvez acerte, talvez não. Acho que lá no clube a Erika chegou perto de acertar o que estava rolando, mas assim, acho que exatamente ninguém acertou, foi bem surpreendente. E, bom, vamos falar sobre a sinopse, né? Já dei aqui um bom gancho para vocês quererem ler o livro, mas vem comigo que a sinopse vai te fisgar com total certeza. Em As Mentiras que Nos Unem, nós vamos ter a história da Cicely. É uma jovem jornalista, foi para Nova York tentar a vida, sabe, conseguir sucesso na carreira. Só que ela tinha um namoradinho assim, que ele era meio bostinha. Ela tá meio na bad. Ela decide então ir para um barzinho lá em Nova York. E assim, ela vai conhecer um cara que é o Grant. E ele é tipo o cara perfeito. E ela resolve se entregar. Ela vai, se entrega ao Grant. Eles dormem juntos, mas assim, não rola essa pequice. Eles realmente dormem juntos. Eles deitam um do ladinho do outro e dormem. E assim, é algo bem mágico. Eu, por exemplo, achei super fofo. Vai rolar uma química entre eles. Uou! E eles vão começar a namorar. Eles vão começar a se envolver. Mas a gente sente que tem algo estranho no Grant. Algo que ele tá sempre, parece que se esquivando das coisas, ele tem algum mistério ali rolando com ele. Aí a gente também vai ter o Scott, que é o melhor amigo da Cicely. Ele é um fofo, eu queria que ele aparecesse mais nesse livro, talvez um livro só dele. Eu amei o Scott. E o Grant também vai ter um irmão que aparece aqui no livro, tem uma presença importante no livro. Talvez nem apareça tanto, mas o personagem dele é importante para a história. E a gente sabe que ali tá rolando algo muito esquisito. Criamos milhões de teorias sobre o que poderia estar acontecendo ali naquele relacionamento de irmãos. Como eu disse pra vocês, esse livro vai se passar ali na virada do milênio e vai acontecer o 11 de setembro, que aconteceu em 11 de setembro de 2001. As Torres Gêmeas vão ser atingidas e o Grant trabalhava numa das Torres Gêmeas. E ele vai sumir, ele vai desaparecer. E aí a gente precisa fazer uma pausa aqui na sinopse e comentar sobre os capítulos que narram o 11 de setembro, porque, gente, é surreal a descrição da autora. Parece que você tá realmente lá vivendo o momento. Até comentei com a galera do clube que eu senti na pele aquela expressão clichê, soltei a respiração que eu nem sabia que eu tava aprendendo. E foi assim que eu me senti nos capítulos que ela narra o 11 de setembro. São muito intensos, são tristes. E a Cicely, ela é jornalista, né? Então ali a gente tem uma visão bem jornalística, mas um jornalismo muito humano, que fala sobre as pessoas. Isso foi muito legal. E no meio daquela situação horrível, correria, você não saber o que estava acontecendo, a Cicely começa, né, obviamente, a ir atrás do Grant. Ela está preocupadíssima porque ele não ligou pra ela, todo mundo ligou pra ela, inclusive o ex-namorado, que é o Matthew, e o Grant não. E aí ela vai ver um papel colado perguntando se alguém tinha visto ele. Ou seja, tinha uma outra pessoa procurando pelo Grant. E a partir daí eu não vou contar mais nada pra vocês, porque tudo que eu falar vai estragar a experiência. Eu não vou falar quem é que estava procurando o Grant, o que estava acontecendo, o que acontece depois disso. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que assim, ó, é um emaranhado de coisas, de relacionamentos. A Cicely vai cada vez entrando mais a fundo nessa história e tudo que dá vontade de dizer é: Cicely, para!
para, pelo amor de Deus, para. Esse é um livro extremamente intenso que você devora em um dia, se quiser. Teve até uma participante do clube, que se não me engano foi a Juliana Rod, que ela colocou, eu adorei, que ela falou que o livro é devorável. E ele é exatamente isso, ele é um livro devorável. Você pega ele e não consegue terminar. É surreal, a escrita da autora é surreal. Eu adorei os personagens, muitas meninas não gostaram deles, mas mesmo assim a leitura continuou sendo fluida. Mas pra mim os personagens foram realmente muito agradáveis e a autora brincou muito comigo porque por diversos momentos eu odiava um personagem, depois eu amava e depois eu odiava. E, cara, eu caí direitinho no papo da autora. Não adianta, eu caí. Eu não acreditei no final, eu fiquei, gente, mentira que isso tá rolando. Até demorei um pouco pra aceitar o final, mas depois que eu processei, até contei a história pra minha mãe ficou, tipo, uau, chocada com a história, sabe? E aí eu pensei, meu Deus, que escrita sensacional. Foi 5 estrelinhas, foi favoritado. É um livro que eu indico demais pra vocês, demais. Eu acredito que foi o melhor livro da Emily Giffin que eu já li. E eu vi muita gente falar que esse livro ele tem uma escrita talvez diferente dos outros livros da autora. O que eu acho sobre isso? Eu confesso que achei a escrita igual dos outros livros. Só que nos outros livros a gente tem situações mais próximas, entende? E aqui essa situação do 11 de setembro talvez não seja tão próxima da realidade das pessoas. Então, por algum momento, pareceu talvez não tão crível, talvez um pouco fantasioso, mas não é não. Se a gente for parar pra pensar, não é não, tá? O que rolou ali só não é tão comum, não é tão costumeiro, né? Eu sempre digo que as histórias da Emily Giffin podem acontecer comigo, contigo, que tá me assistindo, com a tua vizinha, com a tua mãe. E aí talvez essa história não seja tão fácil assim de acontecer conosco, com a vizinha, enfim. Mas é uma história que pode acontecer, sim. Eu achei incrível. Eu gostei bastante e, como eu disse pra vocês, foi algo assim que me impactou muito. Uma outra coisa que a gente conversou lá no clube também, se eu não me engano foi a Kailane, ela comentou que raramente ela quer reler histórias e esse é um livro que ela releria. E eu penso exatamente a mesma coisa. Eu não gosto de fazer releituras, gente, isso é algo que não me atrai nem um pouco, mas tem um livro que eu já li assim, ó, várias vezes, que foi o livro Na Ilha, e um outro livro que eu tenho certeza que eu vou ler em algum momento da minha vida é As Mentiras que Nos Unem. Então, se você curtiu Na Ilha, eu acho que As Mentiras que Nos Unem tem uma pegada parecida, sabe? Eu particularmente gosto muito de ler livros que falam sobre, enfim, catástrofes e coisas do tipo. E aí eu acho que os dois têm essa pegada parecida. Gostei bastante, indico demais pra vocês, assim, foi meu queridinho, favoritadíssimo. E fica aí a dica pra vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês já leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, mas por favor, não deixem spoiler, gente. Não vamos estragar a experiência de quem ainda não leu esse diamante aqui, ó. Que isso aqui pra mim é um diamante. Ele tinha que ser muito mais divulgado na internet, inclusive Emily Giffin em geral, porque a bichinha escreve bem demais, demais, demais. Não é à toa que é uma das minhas autoras favoritas da vida, né? Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!